Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. A análise que nós faremos hoje será de um artigo que eu achei interessantíssimo, porque não só ele dá continuidade àquela questão que nós tratamos em vídeo anterior do Pearl Harbor, acrescentando evidentemente coisas bem mais além daquilo, como além de também tratar um pouco do tecno-feudalismo, dos tecno-senhores feudais, mas ele traz uma espécie de pessimismo diante de uma visão do que seria uma visão norte-americana, uma vez que ele é um escritor de artigos norte-americano, um pessimismo naquilo que ele acha que os Estados Unidos se tornou e se tornará. Ele diz que os Estados Unidos é uma superpotência global, mas que nenhuma superpotência dura para sempre. Nisso ele está certo, mas vamos ver se ele está certo em dizer que esta superpotência está para cair agora especificamente. Então ele fala a mesma coisa que a gente já analisou no vídeo anterior, que 80 anos atrás aconteceu o ataque de Pearl Harbor, quando Franklin Delano Roosevelt fez um discurso ao Congresso, dizendo que dia 7 de dezembro de 1941 seria uma data que viverá na infâmia dos Estados Unidos da América, que foram repentina e deliberadamente atacados pelas forças navais e aéreas do Império do Japão. E aí ele fala questões interessantes como o fato de que a primeira G mundial, veja só, foi corretamente experimentada como uma catástrofe, tanto pelos vencedores quanto pelos vencidos, mas que, por outro lado, a segunda G mundial foi para os Estados Unidos um sucesso absoluto em quase todas as frentes, tanto militar, econômica, diplomática e moral. Ele diz que foi a experiência da segunda G mundial que levou a ciência e a perícia técnica ao seu status olímpico atual e convenceu uma geração de americanos, nem todos eles estatistas do bem-estar social de esquerda, ele está dizendo aqui, ou seja, ele está dizendo que também o pessoal da direita norte-americana da época, que seria o Estado quem poderia, com a liderança certa e recursos suficientes, fazer praticamente qualquer coisa que ele escolhesse. Então, ele está dizendo, e ele está certo nisso, que a segunda G mundial criou uma espécie de consenso dentro dos Estados Unidos que durou muito tempo, consenso esse que não existe mais, de que o Estado seria então a unificação dessas duas Américas para fazer qualquer coisa que quisesse. Só que, e aí ele começa o artigo que de fato eu quero analisar hoje, segundo ele, os ataques do 11/9, os frustrados e frustrantes intervenções no Afeganistão e no Iraque, a desunião interna dos Estados Unidos, tudo isso é, segundo ele, resultado de uma incapacidade moral não militar ou econômica. Ou seja, ele diz que os Estados Unidos continua a maior superpotência econômica do mundo, a maior superpotência militar, mas que ela é moralmente incapaz de dirigir esse poder que tem nas mãos, e que essa imoralidade é que trouxe a desunião interna dos Estados Unidos. E aí, pessoal, eu lembro a vocês aquele vídeo que eu tratei no outro canal, o canal Jason Rosa, onde eu fiz a análise das duas Américas existentes atualmente através de um simbolismo contido no filme de Forrest Gump. Eu achei muito interessante aquela análise e, como eu disse, quando eu cheguei àquela conclusão, que eu trouxe aquela conclusão para vocês, aliás, foi por conta de que eu me arrepiava até de imaginar quais as consequências que isso trará para o futuro. Porque eu tenho uma conclusão um pouco diferente da dele aqui, do escritor. Nós vamos primeiro terminar de ver a conclusão que ele traz e depois eu vou falar qual é a minha conclusão a respeito disso tudo. Então ele diz assim, eles tinham na época esses artefatos militares e tropas mais do que suficiente para fazer o que quisessem no Afeganistão pelo tempo que quisessem. Como aconteceu com o Iraque, não alcançamos o nosso objetivo, ele diz, falando para os norte-americanos, que eles não alcançaram o objetivo final porque não entenderam qual era o objetivo, ou seja, eles entraram em uma missão sem saber qual era o objetivo dessa missão. Então, isso tudo por fruto do que aconteceu em Nova York, nas torres.
Bom, aí ele continua. Mais consequentemente, não estamos a atingir os nossos objetivos em relação à China pela mesma razão, porque não sabemos ou não podemos concordar quais são de fato esses objetivos. Exatamente. Lembram quando eu falava no canal anterior, que inclusive nós vamos retomar aquele canal, tá, pessoal? O canal Casando o Verbo. Quando eu dizia que o Ocidente era uma casa dividida, que uma casa dividida ia acabar por cair, nós vimos a disputa que aconteceu dentro dos Estados Unidos, com acusações de todo tipo. Os Estados Unidos estão rachados, o Ocidente todo está rachado, o Brasil está rachado, né? As opiniões diversas estão quase que irreconciliáveis. E isso vai nos levar a um desfecho muito cruel, tá, pessoal? Eu já vou trazer o que eu penso a respeito disso. Então ele diz assim, assim como aconteceu no passado, está acontecendo no presente. Então, por exemplo, agora eles estão fazendo um reles boicote diplomático às próximas Olimpíadas de Pequim, segundo a análise desse escritor, né, que seria comicamente típico da ação geopolítica americana em nosso tempo. Ou seja, algo ridículo como ele considera as ações geopolíticas todas do tempo atual em que os Estados Unidos têm atuado. Então, ele está dizendo assim, estamos privando Pequim da presença diplomática que nem era esperada para comparecer às Olimpíadas. Ou seja, os diplomatas não comparecerão, mas os atletas irão. Então, realmente ele tem razão, né? É uma coisa risível e absurda, porque isso não é um boicote. Então, ele diz assim, nós acusamos a República Popular da China de gênio, né? Essa palavra não se pode ler, mas nunca sonharíamos em manter nossos patinadores artísticos e nossa equipe de lude em casa, porque somos sentimentais com os jovens atletas. Ou seja, é um bananismo cultural, vamos chamar assim, né? Eles querem boicotar a Olimpíada, mas ao mesmo tempo eles não podem ferir os sentimentos, né, e os interesses dos atletas. Ou seja, é uma espécie de bananismo cultural que já não convence mais ninguém. Ele coloca isso como uma espécie de decisão de meio termo, considerando as duas vertentes de pensamentos diferentes lá no país. Aí ele cita aqui os uigures como algo moralmente reprovável e que deixar os atletas em casa não seria nem comparável com o que acontece com os uigures. Acontece que os Estados Unidos atualmente realmente não estão nem aí para o que acontece com os uigures. Não sei se um dia estiveram, né? Ou só estiveram preocupados com o que aconteceria com o próprio país, porque muitos realmente lutaram por liberdade em torno do mundo. Mas nós vemos hoje que a liberdade pela qual se tanto lutou está se configurando em censura, perseguição. Se você fala algo que não é plenamente de acordo com a linha dominante que está por trás desses tecno-senhores feudais, você é boicotado, censurado. Se você dá uma opinião construtiva para a civilização ocidental, para o seu país como um todo, você perde a liberdade, às vezes até mesmo de ir e vir, né? Você acaba podendo em alguns momentos até ser enclausurado, dependendo do que disser. Então não há mais como contribuir criativamente com opiniões diferentes. É tudo restrito a um pensamento engessado. Algumas coisas você pode dizer, mas todo mundo já entendeu até onde vai a linha vermelha e ninguém está passando porque as pessoas consideram que essa civilização está perdida. E, na minha opinião, essa classe dominante, ela quer mesmo que se perca, porque uma tem tanta raiva da outra, porque são duas elites, duas classes dominantes diferentes, que elas preferem que tudo se perca do que o outro lado acabe dominando. Então, eles criam censura para que o outro lado não possa criar censura. Eles criam falta de liberdade para que o outro lado não possa criar falta de liberdade. E assim, a cada turno em que há essa alternância, essa troca de poderes aí, cada um vai fazendo um pouquinho para que isso aconteça. Um lado restringindo mais do outro lado criando biometrias e vigilância através de celulares e catalogando tudo e todos, como eu sempre venho dizendo. Mas ele diz assim, então os americanos, sendo orgulhosos, naturalmente se irritam com qualquer coisa que pareça um pagamento de tributo ou dinheiro de proteção.
Mas se você tem muito dinheiro e nenhuma disposição para lutar, é melhor ser honesto consigo mesmo sobre o que isso significa. Se ainda somos uma superpotência, nossa superpotência é o dinheiro. Ou seja, ele está dizendo, e disse mesmo, mais adiante vocês vão ver, que os Estados Unidos é um país velho, gordo e rico, e que não quer mais lutar, só aproveitar aquilo que alcançou, ou seja, uma superpotência decadente. Então ele diz, um império é diferente de uma nação. Isso aqui até nem importa tanto para a análise que nós vamos fazer. Vamos terminar com isso aqui. Estados Unidos não são um império comum no sentido do antigo Raj britânico, mas Washington é o lar de um estado abrangente que compreende 2 grandes povos. Lembra quando eu falava de Forrest Gump, do Forrest e da Jenny, daquele cristão conservador que, por conta do filme ter sido feito por um progressista, foi pintado como um idiota, um autista, assim, uma pessoa que não tinha capacidade de entender o mundo que estava, mas que acabava dando tudo certo para ele, e até que foi realista com o destino da Jenny, a progressista, usuária de drogas, sex-lib, que acabou falecendo por conta das suas DSTs, né? Mas enfim, ele pinta esses 2 povos diferentes no filme Forrest Gump, que nós abordamos lá no canal Jason Rosa, e ele diz assim, e aqui no artigo ele diz assim, cada um dos quais se vê mais como tendo interesses que são, na melhor das hipóteses, separados do outro, cujos interesses, modo de vida e ambições são no mínimo estranhos, se não hostis. Me parece que cada vez mais hostis, porque uma sociedade que quer se ver fraterna e irmanada, ela não trata o seu vizinho, o seu irmão, o seu primo, o seu próximo, todos de uma mesma origem, como inimigos, coloca na cadeia porque tem opiniões diversas. Não, a sociedade fraterna e irmanada, ela compreende as diferenças, discute as diferenças, pode às vezes até discutir asperamente, como uma família discute, mas ela não é hostil. É uma família que é hostil uma contra a outra, é uma família que já está destruída, né? Uma família pode se estranhar, pode ter pontos de vista diferentes, mas no final das contas tudo tem de ser amainado porque se trata de uma família, assim é uma nação também. Se uma nação tiver hostilidades internas, ela está fadada ao fracasso. Uma casa dividida, ela cai, né? Então a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos está acontecendo no Ocidente inteiro. Então esses 2 povos, ele diz aqui, sendo mutuamente antagônicos em casa, acham cada vez mais difícil perseguir uma agenda compartilhada no exterior. Claro, se você não concorda nem dentro de casa, como é que você vai agir de forma uníssona fora de casa? Então, portanto, meias medidas tão risíveis quanto o boicote diplomático às Olimpíadas de Pequim são frutos dessas desuniões, desse antagonismo em casa. Os Estados Unidos podem, e o Brasil ainda, para piorar, nós temos um antagonismo ainda maior do que nos Estados Unidos. Nós aqui estamos divididos em, no mínimo, 3 modos de pensar, né? E é natural que a política se faça assim, só que com a hostilidade que nós estamos vendo, onde um quer o fim do outro, a cadeia do outro, o extermínio do outro, isso é a típica atitude de povos bárbaros, não de povos civilizados, democráticos, que defendem a livre expressão, que debatem ideias diferentes, às vezes de forma acalorada, mas mantendo a civilidade e o respeito pelo outro, né? Então, o mesmo que acontece lá, acontece cá. Os Estados Unidos podem estagnar, mas o país não vai a lugar nenhum. Não por enquanto, pelo menos. Temos muita riqueza e poder. Uma longa tradição de existência. Você pode se surpreender com o quão longe isso pode levar a um Estado. Mas todos nós sabemos como esta história termina. Depois de anos de um intenso conflito e convulsão, o Império se rende. Sim, porque isso foi com Roma também. Quando houve conflito e convulsão interna, o Império Romano também caiu. E aí aqueles que não gostam dos Estados Unidos, olhem para o próprio umbigo, né? Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.